A gente vai falar aqui sobre uma coisa chamada notação científica, que hoje em dia entra para vocês no oitavo ano já como uma introdução, que é uma coisa que é importante para o ensino médio. Já ir se preparando para o ensino médio. Mas não é coisa nova. É potência, tá? Uma parte especial de potência. Mas antes de ir lá em notação científica, tinha essa atividade do 2 para quem tentou fazer, tá? Vamos comentar aqui. Olha a leitura. Vamos colocar esferas de metal em 6 frascos. Bem, os 6 frascos eu separei aqui em 6 quadrados nessa tabela, tá? Eu não botei ilustração para facilitar aqui lá neste ambiente. Então, aqui tem frasco 1, frasco 2, 3, 4, 5, 6. Da seguinte maneira, no primeiro frasco, colocará 3 bolinhas. E nos demais, o triplo de bolinhas do frasco anterior. Quantas bolinhas terão no segundo frasco? Quantas bolinhas terão no terceiro frasco e no quinto? E no quinto, achei até curioso que ele não botou aí no sexto, né? Eu acho que foi um erro dele. Mas eu desenhei lá embaixo o espaço do sexto. Bem, a questão passa por interpretação de texto. Interpretou o texto, acabou a matemática, porque até, apesar de ser o assunto de potência, o aluno ele nem precisa estar consciente do que é potência. Porque o texto fala em quê? Triplo, que significa 3 vezes. Se você souber isso, matou a questão. Sabe isso, sabe conta de vezes, acabou a questão. Apesar da questão ser de potência, você resolve só pensando na conta de vezes, sem se lembrar do conceito de potência. Vamos então seguir o texto. Vamos colocar esfera de metal em 6 frascos, da seguinte maneira. No primeiro frasco, colocará 3 bolinhas. Tá ali, você colocou 3 bolinhas no caderno, você poderia ter desenhado. Normalmente eu desenho, mas aqui na apresentação eu achei que ia dar mais trabalho para mim. Se no primeiro frasco tem 3 bolinhas, quanto vai ter no segundo? 12? Olha o texto lá em cima. No primeiro frasco, colocará 3 bolinhas. E nos demais, o quê? O triplo do O frasco. triplo. Quanto? 6. 6, 12. Alguém dá outro número? 9. 9. Porque é o triplo do primeiro. Diz no texto, veja que aqui passa pela interpretação do texto. Ó. Triplo de bolinhas do frasco anterior. Se eu estou no frasco 2, quem é o frasco anterior? Não é o frasco 1? Então tem que ter 3 vezes o que tem no frasco 1. Veja que o texto está falando isso, né? Então, eu estou chamando a atenção aí, não é crítica, não, estou chamando a atenção aí que veja que entender o texto resolveu a questão. É isso que eu quero dizer só. Bem, se no frasco 2 tem 9, quanto vai ter no frasco 3? 9 vezes... 28? Quanto? 12. Alguém errou por um aí, né? Falou 28 a 27. Porque o frasco 3 tem que ter 3 vezes o que tem o frasco 2. O 3 vezes frasco 9? 2 tem 9, 9 vezes 3, que vai dar 27. Então, eu estou vendo que errou só a conta, né, por uma unidade, mas entendeu o que seria. Olha lá. Botei até colorido, ó, para chamar a atenção que 3 vezes 3 é o que tem no frasco 2. Agora tem vezes 3, porque tem que ser 3 vezes o que tinha no frasco 2. Então, você já sabe que é 9 vezes 3, 27. Então, você já respondeu quanto tem no segundo frasco, que foi a primeira pergunta, e quanto é no terceiro. A pergunta agora é no quinto. Agora, repete o processo. Frasco 4, 3 vezes o que tem no frasco 3. Olha lá. Então, olha que a primeira parte, né, o vermelho e o azul, é o que tinha lá no 3. Eu botei em verdinho uma parte nova. Então, frasco 3 vezes 3.
81. Só que essa não é pergunta, a pergunta é o 5. Por que faz isso? Porque você só chega no 5 passando aqui pelo 4. Você tem que saber quanto tem no 4 para saber quanto tem no 5. No 5 tem o que tem no 4 vezes 3. 243. Então, este é um exercício de potência, né? 3 vezes 3 é 3 elevado a 2, 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3, 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 4, que é 3 à quarta potência. E aqui no último ficaria 3 vezes 5, esqueci um 3 aqui, viu? No quinto frasco, me desculpe aqui. Vejo que vermelho, azul e verde é o frasco 4. Eu aqui comi uma mosca. E para editar eu tenho que sair da apresentação para poder editar. Então tem um 3 a mais aqui depois do verde, dando 243. Prontinho. Então é exercício de potência, tá? Mas que você resolve com a interpretação do texto fazendo sua conta de vezes. O que eu acho que é interessante aqui você perceber, olhe como a potência é diferente da multiplicação. Ela cresce muito rápido, né? Estou falando da multiplicação qualquer. No primeiro frasco só tinha 3 bolinhas. Com essa regra, quando você chega no frasco 5, já tem 243. Então, a potência, ela representa contas de vezes que crescem muito rápido. Quando você for fazer o frasco 6, é 243 vezes 3. Que dá Tá? Que vai 729. dar 729. Então, no frasco 6 já tem 729 bolinhas. Deu para entender esse exercício 2? Então, no 2 estava tudo certinho, estava tranquilo, né? Não tinha motivo de suspender o 2, mas aí, como já teve a confusão toda, eu resolvi fazer a correção aqui, caso alguém tivesse tentado, já serve como exercício de sala de aula, vamos dizer assim. Então, é um exercício de potência. Vamos na etapa seguinte. Bem, notação científica, olha aqui o que é. Algo que envolve potência. Algo que envolve potência. Só que na frente da potência eu tenho uma conta de vezes com um númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer uma pergunta a vocês, dá um minuto para a gente não se demorar. Olhando essa imagem que está aí, o que é que você me diria que é uma notação científica? Deu para entender, não, professor. Pois é, por isso que eu estou perguntando, o que é que vocês pensem? Certo? Vou dar um Potência. minuto só para dizer. Sim. Notação científica, olhando para essa imagem, olhe para a imagem, compare todos os números e tente me dizer o que é uma notação científica. É uma anotação de contas não resolvidas? Não, não. Uma anotação é uma maneira de escrever. Não estou nem falando com quem respondeu, porque eu não tenho a imagem de quem respondeu. Quando eu estou falando isso, não é por causa de sua resposta, não, viu? É para que a maioria entenda. Notação é a maneira que você escreve, que você representa pela escrita alguma coisa. Então, notação científica seria uma maneira científica de escrever números. Agora, não é qualquer número, tá? É um tipo especial de número. Conseguiu perceber, não? Ninguém? Eu acho que vocês percebem, mas vocês não conseguem falar com palavras. O que acontece? Vamos ver aqui embaixo, que eu escrevi. Ó, uma notação científica é quando você tem um número a partir de 1, quer dizer, não pode ser menor que 1, e que são menores que 10. O que é menor que 10? 9, alguma coisa. Tem aluno que chega no ensino médio, a gente fala em número menor que 10. 9, 8, 7, 6. Não, meu querido, você já passou dessa fase. Número menor que 10 é 9, alguma coisa. 9,1, 9,25, 9,888, 9,999. Isso é que é menores que 10. Não vai logo para o 9, não. Entre 9 e 10
tem uma montanha de gente. Certo? Então, notação científica são números a partir de 1 e menores que 10, que são multiplicados por potências de 10. Então, vá lá em cima e olhe. Eu tenho o número 1, que é o menor que pode aparecer, vezes uma potência de base 10. Olha no segundo, 2,1. Então, a partir de 1, já serve. 2,1 vezes uma potência de 10. Embaixo, 3 vezes uma potência de 10. 4,8 vezes uma potência de 10. E vai subindo. Até que eu botei aqui 9 vezes uma potência de 10. Só que pode ser 9, alguma coisa, tá? Aqui foi um erro de digitação, porque eu lembro que eu ia botar 9,99. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, eu botei só o 9. 9 vezes uma potência de 10. Se o número tiver escrito com essa aparência, um número a partir de 1 e menor que 10 vezes uma potência de 10, aí o número está escrito na notação científica. Só isso. Mais uma coisa decorativa. Agora, potência de 10. O que é potência de 10, professor? Teve um exercício que a gente botou, tá? Eu lembro que teve aluno que ainda comentou no grupo, olha, nesse daí é só botar o 1 e botar quantos zeros tem ali no expoente. Eu lembro que teve uns 2 alunos conversando sobre isso no grupo do WhatsApp. Então, sou eu que estou falando, não. Eu até gravei aquelas imagens do WhatsApp como registro de aula. Que Secretaria de Educação tem mania de dizer que a gente não deu aula. Está lá como registro. E essas coisas assim, chamam muita atenção do professor, porque está mostrando que tem aluno ali que está sabendo o básico, né, da coisa. Estou compartilhando outra tela aqui para rever essa questão da potência de 10. Mas todos já estão vendo a tela? Eu já. Sim. Já. Que tem potência de 10? Estou vendo. Então, vamos lá. Aquilo que a gente estava conversando, ó. Se o número está elevado a 1, é o próprio número, porque o expoente diz o quê? Quantas vezes a base aparece. Então, o expoente é 1, aqui é 10. Quando é elevado a 1, é 10. Ficou lento até para mim agora. Então, vamos lá. O quadrado vai ser o quê? 10 vezes 10. É igual a... Alguém ia falando, é igual a... 100. 100. Isso aí. 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar igual... 1000. Então lembro que alguém no grupo estava conversando sobre isso, com os 2 alunos. Na potência de base 10, né? Na potência de base 10, o resultado é sempre o número 1 acompanhado de tantos zeros que tem lá em cima. Então, aqui no primeiro, é 1 seguido de um zero. No segundo, é 1 seguido de 2 zeros. No terceiro, vai ser 1 seguido de 3 zeros, porque está aqui em cima o 3, ó. Então, aqui no quarto, 10 a quarta, vai ficar o quê? 1 seguido de quantos zeros? Vai dar 10.000, que é 4 zeros, né? 4 zeros, 10.000. Aqui. Assim fica mais visível. Mas está certo, eu vi que você está acompanhando o raciocínio. 10.000. E aqui? 10 elevado a 8. Fica 100.000. acompanhado de quantos zeros? 100.000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos, chegamos em milhares, então 100 milhões, né? Ordem das unidades, aqui à direita, 1, 2, 3. Ordem dos milhares,
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, entramos nos milhões. Né? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. 100 milhões. E o último, então, vai ficar o quê? O 1 10 seguido bilhões. de 11 11. zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Multiplicar por 10 só ganha um zero. Então, o resultado é esse monte de zero. Isso é potência de 10. Tá? Se não souber, não tiver essa noção, aí se perde lá na notação científica. Por isso que eu vim para a tela de cá. Os zeros repetem de acordo com o expoente, né, professor? De acordo São com o 11. expoente. É o caminho fácil. Porque se você não fizer esse caminho fácil, você vai ter que fazer as contas de vezes. Só que as contas de vezes é perda de tempo. Porque cada vez que eu multiplico por 10, eu ganho um zero. Cada vez que eu multiplico por 10, ganho um zero. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. Então, cada vez que eu multiplico por 10, eu ganho um zero. Apenas isso. Se eu for fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 11 vezes, a conta é cumprida. E o único resultado é que o número 1 ganhou 11 zeros. Então, este é o caminho curto. Vamos, sem esse conhecimento, sem essa base, fica difícil entender cá a parte de notação científica. Já estão revendo a apresentação? Ô, professor, Oi? e quando a gente vai fazer a conta, a gente repete o 10 7 vezes, exemplo, na primeira questão, que é 1 vezes 10, a gente coloca um 1 e repete o 10 7 vezes, né? E isso, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Imagine você Então, fazer essa conta. E o então 1 a resultado gente você não já coloca sabe. na conta? Oi? Então 1 a gente não coloca na conta? O 1, no caso do 1, ele é elemento neutro. Então, vai ficar 1 vezes esse monte de 10. Vai entrar na conta. Só que o 1 não faz nada nesse caso, né? E no 2? Sim. No 2 vai ter 10 vezes 10 vezes 10. Tem 50 10 na conta. E o resultado dos 50 10 você multiplica por 2,1. E é justamente isso que a notação científica faz. Ela diz, não faça essa conta não, isso é uma conta muito grande. Você sabe que a potência de 10 é 1 seguido de 50 zeros. Bota aí na forma de potência e deixa esse 2,1 quietinho. Entendeu? Então, a função da notação científica, eu não ia falar isso, mas devido à sua pergunta, por isso que ela é muito importante, já vou adiantar. A função da notação científica é representar esses números gigantes de uma maneira prática, ou um número muito pequenininho, 0,0000009, é um número pequeno, viu? Só grande na escrita. Número é pequeno ou grande no significado. Então, 0,000009 é pequenininho. Se eu botar em forma de notação científica, ele fica bem mais prático que desse jeito. Vamos ver o exemplo aqui do lado. Então, não tenho em notação científica aqui 0,9 vezes 10 a sétima. Por quê? Porque está escrito do lado esquerdo que, para ser notação científica, aqui na frente tem que ser a partir de 1, que está menor que 1. E aqui embaixo, no terceiro e no quarto, na terceira e quarta linha, o que é que eu tenho? Já chegou em 10. Não pode ser 10, tem que ser menor que 10. E o daqui já passou de 10. Então, esses números não estão em notação científica. Para ser notação científica, você olha duas coisas. Está multiplicado por potência de 10? Tá. E o número que vem antes, que a gente aqui chama de mantissa, mas eu não botei esse nome para vocês. Esse número que vem antes tem que ser de 1 até 9, alguma coisa. Se não for, não está em notação científica. Então, tem que estar atento aqui. Então, ó, o motivo é aquilo. Bem, o que foi que estava errado ali na trilha? Na trilha estava errado isso aqui, ó. Ele fala 1 gigabyte. O que é 1
gigabyte. 1 gigabyte é isso aqui, né? 1 gigabyte vai ser 1 bilhão de bytes. 1 bilhão de bytes. Para quem não sabe o que é byte, ou tem dificuldade em entender, pensa assim, cada letra no computador é um byte. 1 bilhão de bytes significa 1 bilhão de letras. Tá? Seria essa a ideia. Então, 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. Aí é o que apareceu lá no caderno. Aqui apareceu o 2, o número 2, mas deveria ser 1. E aqui também é 2, 1. Outra coisa, no item 3 não é 1 bilhão de bytes, ou 1 vezes 10 elevado a 9 bytes. Olha um número gigante escrito em forma de notação científica, como ele ficou prático. Ó. 1 vezes 10 elevado a 9. Olha que é esse número. Ó. O número 1 seguido de 9 zeros. Está vendo? Então, 1 vezes 10 a nona é 1 gigabyte escrito em notação científica. O item 3 só está ali mostrando um número escrito em notação científica. Não era exercício. E eu vi que isso ia confundir um monte de gente. Por isso que eu suspendi. Bem, então, meus exemplos para a gente ir embora. Exemplo. Aí tem 2 milhões. Como fica em notação científica? Quem quer arriscar? Ninguém quer arriscar? Oi, professor. 2 milhões em notação científica vai ficar como? 2 milhões... 20,3. Vamos ver. A notação científica, é importante você lembrar que a notação científica ela somente muda a maneira de escrever, ela não muda o número. Né? Se mudar o número, você trocou a informação. Vamos ver uma coisinha que eu não botei no slide, só me toquei agora. Bota aqui os 2 milhões. Tá ali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que são 2 milhões? 2 vezes 1 milhão. 2 milhões é 2 vezes 1 milhão. Então, veja que você já está perto da notação científica. Ó. Um número que é maior que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de 10. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 10 elevado a quanto? A 2. Quantos zeros estão seguindo 1? 8. 6. 8, conta de novo. 6. 6. 8. 6. Então, vai ficar 10 a sexta. Olha lá. Tá vendo? Então, 2 milhões é 2 vezes 1 milhão. Só que 1 milhão é 10 elevado a 6. Olha aí, notação científica. Um número maior que 1, ou um número de 1 a 10, multiplicado por potência de 10. Então, aí veja que ficou mais prático a escrita, né? Para quem não tem costume, e 2 milhões é um número pequeno para escrever, então você não sente nada. Por isso que você não percebe tanto a importância. Né? Se eu tivesse ali um número muito maior, eu ia ver muito mais a importância. Então, vamos voltar lá. Tipo 2 bilhões. 2 trilhões. Quanto mais zero aparecer aí você vai ter mais importância. Se você tivesse 20 zeros, você ia ter 2 vezes 10 elevado a 20. Né? Então, imagine você escrever 2 e botar 20 zeros do lado. É um número gigante. Você bota 2 vezes 10 elevado a 20. Então, voltando aqui no slide, ó, aquilo que a gente fez ali. 700 mil. Como já está meio-dia, eu vou terminar aqui. É o 7 vezes 10 a 5. É o 7, então fica 7 vezes 100 mil.
Então, 7, bota o 10, conta os zeros e eleva a 5. Esse decimal eu vou falar rapidinho, em outra aula eu falo com calma, tá? Por causa do horário de vocês. A gente já avançou. Quando tiver assim a vírgula, ó, 0,002, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que lembrar disso aqui. Em outra aula eu falo com calma, mas já estava em um exercício, que é o número com expoente negativo, e eu vi que tem alguns alunos que estão sabendo também, certo? Então, quando tem a vírgula, vem da divisão. E aí vai gerar o expoente negativo, tá? Aqui é para justificar o motivo. Não se preocupe com isso agora, não. Então, vai ficar assim, ó. O 2 vezes 10 e conta as casas decimais, aquilo que está à direita da vírgula. 1, 2, 3, 0, 0, 2. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Bota o 3 aqui em cima, só que como tem a vírgula, você bota o sinal de menos. Prontinho. O motivo é essa conta aqui embaixo, que eu não vou comentar agora por causa do horário. Fica para outra aula. Olha, 0,05. Olha aí. Joga a vírgula fora, fica 5. Bota o 10. À direita da vírgula tem dois algarismos, o 0 e o 5. 1, 2. Bota o 2. Como você removeu a vírgula, bota o sinal de menos. A justificativa também é só essa. Oi? E sobre a quarta questão da atividade, como é que a gente pode saber o tamanho do coronavírus? É isso que eu não estou entendendo. Isso eu botei até como desafio para vocês. Também vou deixar como um exercício de desafio, tá? Você vai buscar na internet, menino.